Hoje se inicia mais uma edição do JQ, o seu Jornal da Química, e na edição de hoje falaremos sobre um pouco da química orgânica nos centros urbanos. Em uma definição breve, centros urbanos nada mais são do que uma região mais ativa de uma determinada cidade ou estado, onde se concentra as atividades financeira e comercial. Essas atividades recorrentes nesses centros urbanos são os principais responsáveis pela emissão de gases poluentes provenientes de atividades como queima de combustíveis fósseis, desmatamento, acúmulo de lixo, automóveis em excesso e entre outras coisas. Mas você deve estar se perguntando que isso acaba interferindo no nosso cotidiano. Acontece que alguns desses gases são considerados gases estufa, que são aqueles que influenciam no efeito estufa, como é o caso do metano. Mas o que seria o efeito estufa? Nada mais do que uma camada protetora da Terra, responsável por manter a temperatura do globo terrestre equilibrado entre os seus 14 e 15 graus Celsius. Entretanto, com esse aumento excessivo da emissão desses gases, proveniente desde as revoluções industriais, ocorre um acúmulo excessivo delas na atmosfera, fazendo com que haja uma absorção além do que o necessário dos raios ultravioletas que chegam na nossa atmosfera. A forma com que isso ocorre nada mais é do que quando os raios ultravioletas entram em contato com os gases que estão na atmosfera, que estão sempre em movimento. Entretanto, tem gases que absorvem mais do que os outros, como é o caso do metano. Devido a isso e a sua alta concentração, ocorre o aquecimento global, um tema que é debatido constantemente nos tempos de hoje. Suas consequências são diversas, como, por exemplo, alterações climáticas, derretimento das calotas polares, o que interfere diretamente no habitat de vários seres vivos, secas prolongadas e diversas tempestades. Portanto, o próximo repórter, então, falará mais aprofundadamente sobre o metano, seus propriedades e entre outras coisas. Obrigado, Paola. Desejo um ótimo dia a todos. Meu nome é Luiz Henrique e neste bloco eu irei aprofundar um pouco mais sobre o gás metano. O gás metano ele é representado pela fórmula química CH4, ou seja, uma molécula de carbono e 4 de hidrogênio. Ele é o mais simples hidrocarboneto existente. Suas principais características incluem a ausência de cor e por ele ter um cheiro fraco e levemente adocicado, que dificulta na sua detecção. Além disso, o gás metano tem uma baixa solubilidade em água e ele é altamente explosivo quando é exposto ao ar, principalmente quando ele reage com oxidantes, halogênios e interhalogênios. Essa reação pode ser muito prejudicial à saúde humana caso essas substâncias tóxicas que são produzidas nessa reação sejam inaladas, porque elas podem causar asfixia, inconsciência e até graves danos ao sistema nervoso central. O gás metano ele é uma espécie de biogás e ele é um eficiente colaborador do aquecimento global, pois ele coopera com a formação do efeito estufa. E além disso, vale ressaltar que o gás metano por si só ele não é tóxico. E, a partir da mínima combustão da molécula dele gera substâncias tóxicas. E como ele é um biogás, ele se forma também a partir de fermentação de resíduos orgânicos, pela ação de bactérias, como a decomposição do lixo nos aterros sanitários, pântanos, que devido a este acontecimento ele também tem o nome de gás do pântano, gestão de herbívoros, extração de combustível mineral e principalmente pela queima de combustíveis fósseis, que vocês verão no próximo bloco após os comerciais. Oi pessoal! Então, o nosso último vídeo foi o vídeo do vulcão. E aí eu recebi algumas perguntas. Quais são as quantidades de reagente que eu coloco para fazer um vulcão? As quantidades dos materiais, dos ingredientes, vão aparecer aí na sua telinha. O vulcão que foi feito no laboratório, ele é um... Os combustíveis fósseis são os combustíveis mais utilizados no mundo, com os principais sendo o carvão e o petróleo. O carvão era muito utilizado no passado durante a primeira revolução industrial, mas foi sendo substituído pelo petróleo devido à sua maior facilidade de manuseio e sua grande variedade de usos, que vão muito além de meramente como combustível, com seu uso em plásticos, nylon, lubrificantes, isopor e etc. Apesar de sua versatilidade, oferecer tamanha gama de usos veio com o problema de ser especialmente prejudicial ao meio ambiente e ao ser humano. O
petróleo contém substâncias tóxicas como o benzeno, o tolueno e o xileno, ou xilol, como também é conhecido. Todos esses sendo hidrocarbonetos aromáticos, isto é, são formados à base do anel aromático. O benzeno, ele é um hidrocarboneto encontrado por meio das atividades naturais como queimadas e atividades vulcânicas, porém, a sua principal forma de ser encontrada é por meio das atividades humanas, geralmente por meio da destilação do petróleo bruto. O benzeno ele é considerado o hidrocarboneto base para a classificação dos hidrocarbonetos aromáticos, pois ele é o hidrocarboneto aromático mais simples que existe. A sua fórmula é C6H6, ou seja, possui 6 carbonos e um hidrogênio ligado a cada um deles, possuindo ligações duplas alternadas. A sua temperatura de fusão é 5,5 graus Celsius e o seu ponto de ebulição é de 80,1 graus Celsius, ou seja, o que explica a sua volatilidade, que é cerca de 3 vezes maior do que o da água, o que acaba fazendo jus à sua principal forma de intoxicação, que é por meio da inalação, podendo provocar tonturas, tremores, inconsciência e sonolência. E em casos mais graves pode causar leucopenia, que é a baixa concentração de glóbulos brancos no sangue, anemia e câncer. E de acordo com a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, é classificado dentro do grupo 1, o grupo cancerígeno. E devido à sua grande cadeia carbônica e por ser considerado hidrocarboneto, ou seja, por ter a presença da ligação de polo induzido dentro de sua cadeia carbônica, ele é considerado um composto com baixa solubilidade em água. E por isso ele é considerado também um solvente orgânico. Algumas curiosidades sobre esse composto é que era muito utilizado dentro de refrigerantes, a sua concentração era altíssima, porém, após diversas denúncias, a Anvisa determinou que houvesse uma diminuição da sua concentração e alteração da sua fórmula dentro desses compostos para que não colocasse em risco os seus consumidores. E além disso, ele também já foi muito utilizado em unção pós-barba no século XX. Olá, até aqui foram colocadas exposições da química orgânica nos centros urbanos. E para poder concluir esse trabalho, eu trago para vocês 2 curiosidades imperdíveis relacionadas ao tema. O primeiro fato curioso que eu tenho para vocês é o petróleo. O petróleo, que é uma substância aí muito perigosa para você ter contato direto, porque ele tem uma composição aí de diversos hidrocarbonetos, né, distintos, e aí pode conter ali nível tóxico bem diferente, isso dependendo da composição dele em si. A sua origem ela provém da decomposição de plantas e animais, e hoje é essencial para o dia a dia nos centros urbanos, por exemplo, para combustíveis para os automóveis que nós utilizamos aí no dia a dia e produção de outros produtos. O segundo fato curioso está relacionado ao metano. Ele é muito tóxico, ele é incolor, ele não tem tanta percepção acinuar e se o indivíduo tiver contato direto com ele pode vir a óbito. Isso ocorreu com 2 pessoas que tiveram presentes ali numa região de tratamento de água e esgoto e segundo a perícia da polícia ali no local, que foi colocada através da reportagem, né, que foi transmitida, essas pessoas provavelmente tinham morrido intoxicados aí pelo metano. Então, espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho, espero que vocês tenham curtido mesmo, do fundo do coração. Forte abraço, beijo do Cleclê. Acho que tá meio ruim, né? Bom, o benzeno, ele é considerado, eu já esqueci o que eu vou falar. Ele é um hidrocarboneto encontrado... Porra, você vai falar de meu irmão? O gás metano ele é formado ele representa a fórmula. Este bloco eu iria aprofundar um pouco mais sobre o gás metano.